vai dar início para que todo mundo possa aproveitar essa reunião, para cá no seu horário tranquilo e estar tranquilo. Eu me chamo Lohan, eu sou secretário de Tributação e Fiscalização do município de São Pedro de Alcântara. Eu vou conduzir a revisão do plano diretor como presidente do Conselho. Queria ressaltar aqui a presença de alguns membros, Cristina, o Frank que vai logo, Camila também, o Vinícius, Daniel, nossos vereadores. Chamo aqui à frente o prefeito municipal, vice-prefeito e o presidente da Câmara para representar todos os vereadores aqui. Queria agradecer a presença da UFSC, em nome do professor Samuel, agradecer a presença de cada um de vocês. O plano diretor para o município ele é algo muito importante, porque o nosso plano diretor, para quem conhece, para quem participou da última revisão, ele sabe que foi um presente de Deus para todos nós, que é difícil para quem está lá atrás de balcão dizer não para vocês muitas vezes, e que a gente quer agora construir uma política pública que funcione, um plano diretor que funcione e que todo mundo aí possa se beneficiar. Tá bom? Passa a palavra para o prefeito e fazer a leitura do saúde. Boa noite a todos. Quero cumprimentar toda a equipe da UFSC que está aqui presente na noite de hoje, como também o presidente da Câmara, Éder, assista de cumprimento aos demais vereadores, demais autoridades aqui presentes, como cada um de vocês, munícipes, que estão aqui na noite de hoje, para a gente dar o start inicial da revisão do plano diretor de São Pedro de Alcântara. Momento esse de extrema importância, como já foi bem falado, o plano diretor que foi aprovado naquela outra oportunidade há alguns anos atrás, e sim, há a necessidade de uma grande revisão desse plano. E a gente precisa de cada um de vocês que estão aqui hoje, que venham participar das demais reuniões, como também que vocês nos ajudem a transmitir isso aos seus vizinhos, aos seus parentes, a outros representantes de cada comunidade para participar ativamente. E assim a gente conseguir tratar, discutir sobre o nosso futuro, o futuro de São Pedro de Alcântara. O que a gente quer para a nossa cidade de São Pedro de Alcântara daqui a algumas décadas. O crescimento vem acontecendo, mas a gente precisa trabalhar com um crescimento ordenado na nossa cidade. E para isso acontecer, cada um de vocês são peças fundamentais nessa participação, desse processo importante. Então, mais uma vez, eu agradeço cada um de vocês que estão aqui presentes na noite de hoje, como também toda a equipe da UFSC, que vai estar aqui nos ajudando durante os próximos meses, até meados do ano de 2024, e aí sim, superior a isso, estando tudo ok, a gente encaminha então a Câmara dos Vereadores e depois a gente consegue colocar ele em vigor. Então seria isso, muito obrigado, e a gente tem uma noite muito produtiva. Antes de passar a palavra para o professor Samuel, eu vou convidar o Naim, que é o nosso secretário de turismo, para falar um pouquinho sobre tudo o que vai acontecer aqui no nosso município nesse mês. Então, Naim, por favor, com a palavra. Obrigado pela oportunidade, pela palavra. Todos aqui já receberam o panfleto, a gente já passou, Então, memorizem a data. Atrás do panfleto tem o cronograma geral da festa. Não vou me estender porque tem uma reunião super importante, mas vocês vão conseguir participar aí de um lindo evento aqui na nossa cidade, mais um evento. Então, memorize, marca na agenda e vem aqui a festa com a gente aqui, a 19ª Oktoberfest, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, então, antes de passar a palavra ao professor Samuel, queria convidar vocês para seguir a rede social oficial da revisão do plano diretor, que é a Participa SPA. Vocês já devem ter percebido, ou pelo menos alguns de vocês, que há uma postagem, bastante engajamento ali na rede social, principalmente sobre os horários, sobre os locais. Então, é um meio de comunicação muito mais fácil. Então, pode ir lá, compartilha no WhatsApp, fala para amigos, chama a mãe, chama todo mundo. Porque uma coisa que até estava conversando com o Éder, o nosso vice-prefeito, com o prefeito, é que na hora de reclamar, todo mundo sabe reclamar. A gente está ali atrás do balcão, a gente sabe que está reclamação de vocês, a gente fica de mãos atadas. E infelizmente a gente só faz aquilo que a gente vai permitir, mesmo que a gente veja que não é justo. Então, foi muito bem colocado, eu acho que o Éder que repostou, que São Pedro que você quer construir. Então, cada um de vocês, nas oficinas territoriais, no data de hoje, vocês que vão escolher aonde vocês querem morar, o que vocês querem para o município de vocês. Então, o poder está todo na mão de vocês. A gente aqui é só uma grande ferramenta. Então, a gente depende de vocês que só a gente não vai lugar nenhum. Então, agora,
Boa noite, pessoal. Boa noite. É muito bom ter essa sala cheia. A gente sempre, quando começa a organizar uma atividade, não sabe qual vai ser o retorno, né? Então, é muito bom a gente começar. A gente já teve uma reunião muito produtiva com o Conselho. Hoje também com a casa cheia. A gente espera que isso vá se mantendo e se intensificando ao longo dos próximos meses, né? Então, eu sou Samuel, sou professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC. Sou coordenador do Laboratório de Urbanismo. A gente tem o professor Elcio também, que é coordenador do Laboratório de Cidade e Sociedade. A gente está uma equipe de 13, a gente está com a equipe completa, aqui a gente está tão empenhado, né? Está tão empolgado com essa oportunidade que a gente veio com a equipe completa hoje para poder também ter essa proximidade, esse vínculo com vocês. A audiência de hoje tem um papel importante, que é colocar o bloco na rua, né? O que a gente vai fazer agora é apresentar para vocês a metodologia e a gente, de alguma forma, chegar a um acordo de que essas são as regras do jogo até o final. A gente gostaria muito de ser cobrado por isso, né? Então, como o secretário já comentou, a participação não é formalidade, a gente não quer que vocês venham aqui e saiam com a sensação de que não valeu a pena, mas que vocês sintam que a participação, no final das contas, vai ter um impacto e vai ser considerada de um modo bastante representativo no conteúdo dos anos diretores. Tá? Então, o nosso papel da UFSC não é de oferecer e elaborar como diretor, a gente já tinha falado isso no conselho, né? O nosso papel aqui é de ter um convênio de cooperação técnica com a prefeitura, e o nosso papel aqui é de ajudar o processo, né? Mas a decisão sobre o conteúdo, né, ela vai acontecer nas instâncias de participação e no papel do conselho, né, que é a entidade que, segundo o plano diretor atual, é responsável por definir o conteúdo do plano. Tá? Então, vocês não precisam conhecer, que não é o pessoal de Florianópolis que vai trabalhar para o diretor de São Pedro da Câmara. Nosso papel aqui é só de a gente acompanhar. Agradecer a presença dos vereadores, né, então, do Odair, do Daniel, do Éder, do Vina também. É muito importante a presença de vocês desde o começo. A gente sabe que o plano diretor ele tem esse processo de elaboração, mas a tramitação na Câmara de Vereadores é muito importante. E a gente espera, né, e a experiência nossa mostra, que se a gente faz a participação direitinho, com as regras do jogo, né, bastante transparência, a gente vai chegar lá com um produto bastante robusto, legítimo, e a tramitação tem a tendência de ser mais tranquila. Eu espero que vocês possam participar ao longo do processo. A gente coloca desde agora à disposição também de vocês por qualquer dúvida sobre a tramitação, sobre o processo, sobre o conteúdo, para que a gente possa fazer isso da melhor forma. Eu queria apresentar rapidamente nossa equipe, né? Carolina, Marina, Júlia, tem duas Júlias na nossa equipe, o Igor que está ali atrás, ele que é o rapaz da Comunica, então toda essa parte bonita que a gente está vendo aqui, ó, tudo produção dele, o professor Elcio, né? Também na nossa equipe, geógrafo Márcio, Natália, Amanda, né? A gente tem o Marcelo Leão também, que é do direito urbanístico. Então, a gente tem uma equipe que tem, assim, né, pessoa... aqui atrás, aí botou no meio da plateia, pensou em tudo gravei, deixa eu ficar ouvindo o que vocês estão falando e depois fazer um relato para a gente, né? O Gustavo, que é arquiteto também, a Patrícia, que é geógrafa e está estudando filosofia aí. Então, para a gente é uma oportunidade muito bacana da universidade de poder participar, a gente tivesse muita confiança. E agradecer também a presença do vice-prefeito, né, Luciano, do prefeito Charles também, uma agenda super importante, né? É uma oportunidade muito representativa, porque é uma forma da gente, de alguma forma, trazer o conhecimento que é produzido na universidade para cá, mas ao contrário, botar um monte de gente para aprender no processo, para produzir, para, de alguma forma, ver o que é representativo aqui e também poder produzir pesquisa, conhecimento que seja vinculado às demandas reais e concretas, né, do município. Então, para a gente é uma oportunidade muito bacana, né? Então, a gente está bastante entusiasmado. Junto com o plano diretor de São Pedro de Alcântara, a gente está elaborando também 4 outros planos diretores, então de Anitápolis, de Antônio Carlos, de Biguaçu e de Angelina. Né? Angelina e Biguaçu estão lá, chegando na etapa final agora, a expectativa, Antônio Carlos tem expectativa no final desse ano a gente encerrar esses 3 planos. E o de São Pedro de Alcântara e de Anitápolis, a gente tem expectativa no ano que vem. Então é muito bacana porque a gente acaba tendo uma relação de muita integração entre as propostas. Então, se a gente pegar desde Biguaçu, né, São Pedro de Alcântara, Antônio Carlos, né, são municípios que são limítrofes de uma forma geral. Então é importante porque, às vezes, o que acontece, cada plano diretor aponta para um lado diferente, e às vezes aquele município mais forte, mais estruturado, acaba de alguma forma conseguindo, né, se organizar um pouco melhor. Né? Então, uma preocupação nossa também é fazer o plano diretor do tamanho de São Pedro de Alcântara. A gente ficar imaginando um monte de coisas, né, um monte de estratégias, sendo que o dia a dia da prefeitura, como o próprio secretário falou, é da dureza, às vezes uma estrutura não tão grande de pessoal, de equipe, não com tanto recurso assim, né? Então a gente, no município do Forte, São Pedro de Alcântara, cada decisão era muito sensível. Né? Onde construir uma escola, onde fazer uma via nova, onde colocar um posto de saúde, é algo que vai durar por gerações. Né?
Então é diferente, às vezes, do município como Florianópolis, que constrói 5 escolas a cada gestão. Né? A chance de erro, às vezes, dá um pouquinho maior, que a gente não tem essa chance de erro. Né? Então é uma responsabilidade grande que a gente tem também em relação ao plano diretor. Então a ideia, o objetivo de hoje é essa, a gente apresentar a metodologia, a gente vai apresentar, já foi algo que já foi acordado com o Conselho, a gente está apresentando hoje para a sociedade como um todo, as etapas, os processos, o que a gente tem de produtos. Tá? E aí, a expectativa já agora, a partir dessa audiência pública, se tudo funcionar bem, né, a gente poder caminhar em junho do ano que vem, ter o plano diretor pronto. Então, eu não sei qual que é o nível de conhecimento que vocês têm sobre o plano diretor. Né? Às vezes a gente acha uma coisa muito distante, que não tem a ver com a nossa vida, mas ela influencia de uma forma muito representativa a vida de todo mundo. Mesmo no município que não, às vezes tem uma dinâmica de crescimento um pouquinho mais limitada, ela influencia. Né? Então, quando a gente pensa o que pode ser construído e o que não pode ser construído, é um papel do plano diretor. Ele vai falar que pode indústria, que não pode indústria, que pode construir prédio, que não pode construir prédio. Essa é uma das que a gente geralmente reconhece. Mas ele pode ser um instrumento também de orientação do desenvolvimento urbano. Né? Então, às vezes, de alguma forma, viabilizar modos de ocupação do território que valorizem elementos que existem. E são a planta está cheia de elementos muito representativos, ambientais, históricos. Isso é muito bacana a gente reconhecer isso e tentar integrar como uma estratégia não só de desenvolvimento econômico, mas sobretudo de qualificação da vida da população. A gente tem que tentar colocar o plano diretor nesse equilíbrio. Claro, você tem que crescer, tem que se desenvolver, mas que esse crescimento gere, como o próprio prefeito falou, uma qualidade de vida da população. Se essas coisas não estiverem relacionadas, não sei para que ponto vale a pena. Tá? Então, a ideia é de apresentar em meia hora a metodologia. E aí depois a gente abre para dúvidas, questionamentos, o que vocês quiserem, também sugestões e críticas. Tá? Eu só vou pedir para vocês um pouco de paciência, então você vem com uma audiência como hoje, já querendo falar o que tem de problema. A ideia hoje não é essa, a gente vai explicar, vai ter oficinas nas localidades, nos bairros, nas comunidades, para discutir problemas, qualidades, depois vai ter uma segunda rodada para discutir propostas, a gente vai ter tudo isso na metodologia. Então, se vocês puderem guardar, se quiserem falar também, a gente vai anotar, a gente tem uma coisa muito importante, a gente grava todas as atividades que a gente faz, tem lista de presença, tem fotografia, a gente tem um site que está ali, aquele site que está aqui, onde tem toda a memória do processo, então tudo que acontecer vai estar lá. Então, a nossa preocupação aqui é tentar garantir que esse processo seja o mais transparente possível. E que pode ser que não seja necessariamente um processo tranquilo, pode ser que seja. A gente não precisa nem antecipar a ansiedade de ser problemático, nem no sentido de ser tranquilo. A gente vai ter que resolver as questões ao longo do processo. Uma coisa muito importante é a gente tentar ter uma relação de diálogo, tentar construir um espaço de negociação, porque é provável que cada um de vocês tenha uma perspectiva. A questão é que muitas vezes o plano diretor vai ter que fazer espaço de negociação onde a gente vai ter que entender e ouvir o diferente para poder chegar a uma solução que seja menos ruim. Não é necessariamente aquela que eu quero, mas aquela que muitas vezes para a cidade pode ser um pouco mais adequada. Então não é queda de braço e não é corda. Se a gente ficar esticando a corda, provavelmente vai ser a pessoa que fala mais alto ou que tem e aí a gente não consegue avançar. Então, puder estabelecer sempre nas oficinas uma relação de diálogo, de conversa, de escuta, é sempre muito importante para a gente poder avançar. Tá? Então, aqui eu já falei do objetivo da audiência de hoje, apresentar o processo, a metodologia, apresentar a equipe também, a composição do Conselho de Desenvolvimento Municipal de São Pedro. A gente está muito contente. A gente está fazendo agora a etapa. Nós estávamos há 2 anos sem o Conselho funcionando, uma dificuldade grande de poder mobilizar. Aqui a gente tem um Conselho que está ajustado, funcionando, discutido, debatido. Isso é muito bom, porque ajuda a gente a caminhar um pouco melhor. E depois tem um cronograma das oficinas territoriais que eu vou explicar o que é um pouquinho nessa frente. Eu vou passar rapidamente, mas assim, toda audiência pública ela é uma coisa que tem uma certo ritual. A gente não faz 15 dias antes uma publicação de uma convocatória, tem um regimento, então tudo isso é importante. E no regimento estabelece algumas questões de convivência, pacto de convivência. A gente acha que pelo andar da carruagem não vai precisar entrar muito nesse detalhe, mas a questão de 2 minutos de fala, de ordem de exibição, essas coisas todas que fazem parte de uma oficina como essa. Então essa é a nossa equipe, a gente tentou caprichar na foto para vocês gostarem da gente, tentou pegar a melhor foto que a gente podia, alguns não conseguiram, mas não vou entrar nesse detalhe. Então, isso aqui é muito importante, é um convênio de cooperação tripartite, de cooperação técnica. Então, o que acontece? Claro que a prefeitura está passando recursos para outros para poder acontecer isso, mas basicamente não vai dar de bolsa para o pessoal. A gente não tem nenhum interesse econômico no município, não tem nenhum interesse econômico no projeto. Assim.
É o que a gente quer poder fazer pesquisa, extensão, né, poder desenvolver propostas que a gente produz em sala de aula, ajuda a formar os alunos. É esse o nosso interesse principal nessa questão. E a gente tem um laboratório de urbanismo e um laboratório de cidade e sociedade, a gente vai colocar o logotipo aqui, né, que são as duas instâncias que, sei lá, que a universidade é um monstro, né? Tem vários departamentos, tá, mas as duas entidades são responsáveis pela condução do processo, o laboratório de cidade e sociedade e o laboratório de urbanismo. Esse aqui a gente chama de desenho da participação, ele é muito importante para entender como é que é a lógica geral de condução do processo. Vocês veem que a equipe técnica da UFS, que a equipe técnica da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, ela não está nem em cima nem embaixo dessa pirâmide. Por quê? Porque o nosso papel é justamente estar no meio do campo. O que a gente vai ter aqui na base da pirâmide é a participação da população, e que ela vai acontecer a partir de oficinas territoriais. A gente vai fazer 2 rodadas de oficinas territoriais, cada rodada com 4 oficinas em localidades diferentes do município. Uma primeira oficina a gente vai explicar, que é para problemas de qualidade, uma outra para discutir diretrizes e propostas do plano. E a gente já lançou um questionário que a gente vai colocar aí, né, divulgar qual que é o questionário, a gente já tem quase 30 respostas. Ele nem fez propaganda ainda, o pessoal já está respondendo, isso é muito bom. Isso é a base da informação que a gente precisa para poder colher, a partir da percepção da população, quais são os problemas estruturais. O que está pegando São Pedro de Alcântara? O que para vocês é significativo que o diretor tem que resolver. Não é necessariamente a gente às vezes pode vir aqui olhar para a gente que é problema, para vocês não é. Eu vou dar um exemplo bastante claro disso. A gente fez com o diretor recente em Nova Serrana, em Minas Gerais, o município estava duplicando a população a cada 10 anos. Passou de 8 mil na década de 80 para 110 mil agora em 2016, últimos dados. Era um município que cresceu na base da atividade industrial da indústria calçadista. Ela tinha quase 1.200 indústrias calçadistas de pequeno porte. E aí a gente chega num município como esse, às vezes a nossa visão como essa, poxa, tem um monte de indústria, vamos tirar essa indústria da cidade, vamos criar uma zona industrial para colocar essa população, essa atividade econômica lá. O que a gente percebeu no contato com a população? Quase 95% dessas indústrias não geravam nenhum tipo de problema. Eram indústrias de pequeno porte, 5, 6 moradores, não era pau gerador de tráfego, não gerava poluição visual, não tinha por que ela não conviver com a população. Isso a gente só conseguiu ter esse tipo de informação porque a população falou para a gente que aquilo não era problema. Às vezes, para a gente, poderia ter um olhar de que aquilo era porque a gente às vezes, olha a indústria como necessariamente um tipo de característica. Então, a participação para a gente não é formalidade. É um modo de complementar a percepção que os técnicos da prefeitura e da UFSC vão fazer. Tá? A gente quer ser muito respeitoso. É claro que nem tudo que vai vir da população necessariamente quando ele vai resolver. Sei lá, a gente está participando de agenda, o pessoal reclama que falta médico no posto. Tudo bem, a gente não tem condição de resolver quando o diretor que resolve essa situação. Ou o buraco da rua, quando o diretor não resolve essa coisa muito operacional. Mas tudo que for relacionado com o diretor, que é representativo, a gente vai tentar incorporar. É claro que pode ter demandas que não são realizadas. Tipo, quero ocupar uma PP em área rural, mas pode ter só não permite, ele não pode ir contra a lei. Então, a outra coisa muito importante para a gente é seguir ao que estabelece o quadro normativo que a gente tem. O nosso papel é esse, garantir esse tipo de liberdade. Então, a gente está aqui no meio de campo, a base é a participação a partir das oficinas territoriais, e as instâncias decisórias estão aqui em cima. A principal instância decisória, no final das contas, é o Conselho de Desenvolvimento Municipal. Aí a gente está inventando isso, então o plano diretor atual de São Pedro de Alcântara que estabelece que é função e responsabilidade do Conselho definir o conteúdo do plano diretor. Tá? E a gente vai ter as audiências públicas, a primeira hoje, de apresentação da metodologia, e vai ter uma segunda audiência pública que é para a apresentação do diagnóstico. A gente chegar a todos os problemas são aqueles mesmo, foram encontrados. E o plano diretor não é uma coisa genérica, tem que ter plano diretor para atacar o problema. Se a gente não tiver clareza de quais são os problemas, para que serve o plano diretor? Então, a primeira audiência é a gente discutir quais são os problemas estruturantes, e não vai conseguir resolver todos os problemas de uma vez só. Então, se a gente encontrar 8, 10, 12 problemas, talvez a gente vai ter que escolher 5, 6 estruturantes. Se a gente conseguir atacar eles nos próximos 10 anos, a revisão do plano diretor daqui a 10 anos vai ter uma situação um pouco melhor. Então, esse é o planejamento também. A gente vai ter limitação de recursos, vai ter limitação de equipe, vai ter várias coisas. A gente tem que tentar fazer planejamento com essa situação que a gente tem. Então, vai ter, e tem depois uma conferência final, que a gente chama também de audiência pública, mas é uma conferência lá no final, conferência final, que aí é um momento de discussão do conteúdo, de definição do conteúdo. A gente vai ter o conteúdo completo, todo mundo vai poder participar, como está aqui, dar voz sobre aspectos a modificar, na versão consolidada do plano, mas só o Conselho vai poder votar. Tá? Então isso é muito importante, porque é um momento onde o Conselho vai estar ouvindo a população, as suas considerações, mas vai ter a responsabilidade de fazer a votação sobre o conteúdo.
Tá? Então, esse aqui, e aí depois entra na Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores, o nosso processo, quer dizer, a gente foi contratado até o momento da entrega do Poder Executivo, né, com o projeto de lei da Câmara de Vereadores. Mas a gente já antecipa que a gente gostaria muito de acompanhar o processo da Câmara de Vereadores. A gente coloca à disposição, se vocês forem fazer audiências públicas, né, a gente se coloca à disposição de participar, esclarecer as dúvidas. A gente gostaria de garantir que a tramitação fosse tranquila, que o resultado fosse mais condizente, né, ao que o processo foi colocado. Tá? Então, aqui é a dinâmica própria da Câmara de Vereadores. A gente não tem gerência sobre isso. Né? Então, aqui as etapas, a gente está finalizando a primeira etapa aqui, que é a etapa preliminar preparatória, que ela encerra com essa audiência pública de lançamento. Então, para chegar aqui, a gente fez muitas coisas. A gente fez reunião do Conselho, está apresentando a metodologia, reunião técnica, algumas, né, com a equipe técnica da Prefeitura para a próxima questão de comunicação, equipe técnica, dados, informações. Então, várias coisas que a gente já levantou. Trabalhando, fez toda a montagem de material gráfico, comunicação visual, então a gente preparou várias coisas para poder chegar aqui e apresentar para vocês. A partir daqui, a gente já começou internamente a segunda etapa, que é da leitura da cidade. Vocês veem que é a etapa mais longa que a gente tem, e a ideia disso é poder fazer com calma o levantamento dos principais elementos e problemas que a gente tem em relação à cidade. Então, a leitura da cidade é a junção da leitura técnica e leitura comunitária. Até um tempo atrás, a gente tem vários planos diretores, o Elcio estudou muito isso, que são feitos sob encomenda, chega lá uma empresa de consultoria, olha para a cidade, fala que os problemas são aqueles, o iluminado fala quais são as soluções, e muitas vezes o plano diretor, o que acontece? É aprovado, colocar na gaveta ou mudar na primeira oportunidade. O que a gente faz aqui é colocar em pé de igualdade duas leituras, a leitura que da população e a leitura técnica. E a gente tem visto que a experiência desses planos diretores todos que tem muita convergência, que tem muita complementação, coisas que os técnicos às vezes esquecem de colocar e que a população, de alguma forma, complementa, e ao contrário, porque às vezes, sei lá, tem aspectos que para a gente são muito evidentes e quando a gente acredita a população, se a gente não tinha pensado. Então, isso é bastante importante, né? Questões muito claras, né? São Pedro de Alcântara não tem um território que não é um território muito fácil. Tem muitos recursos hídricos, tem a topografia estreitada. Então, a gente vai ter que poder orientar o crescimento das áreas mais adequadas. E para isso tem a técnica, para identificar quais são as áreas com mais suscetibilidade de risco, inundação e de escorregamento, de erosão. Então, é a leitura técnica que vai ajudar a população a entender quais são essas áreas. E às vezes isso pode ter um tipo de situação, porque a população está querendo o que você falar, mas a área mais adequada é para cá. E aí tem que ter uma negociação. Tudo é um momento importante. Então, essa é a etapa 2, a leitura da cidade. Então, o que a gente faz nessa etapa 2 é uma primeira rodada de oficinas territoriais, que estão programadas para acontecer no mês de outubro, né? Isso, mês de outubro. Então, a gente vai mostrar qual é a sequência das oficinas, são 4 oficinas que a gente vai fazer. E o papel dessa primeira rodada de oficina é levantar problemas e qualidades. Só que não quer fazer isso só a partir do centro. Porque São Pedro de Alcântara não tem um território tão grande, mas tem um território diverso. Tem uma morraria que quase separa a parte sul da parte norte do município. É importante poder ouvir o pessoal que está do outro lado da morraria, como também é importante nessa situação que tem de Santa Teresa para cá, indo para o oeste, também o que essas comunidades estão coordenando. Então, por isso a gente vai fazer rodadas de oficinas 4, para tentar pegar aspectos um pouco mais pontuais, lá da população, lá na ponta, o que está aparecendo. A gente vai sistematizar tudo isso aqui e vai fazer uma discussão com o conselho. E aí, a discussão conselhar o pessoal. A leitura técnica apareceu isso aqui, a leitura comunitária apareceu para nós técnicos. E aí a gente vai apresentar e recolher para o conselho. A gente só vai fazer a segunda audiência pública, a do diagnóstico, quando o conselho falar, a gente está de acordo com esse diagnóstico que vocês colocaram. Então, é sempre uma negociação com o conselho sobre cada etapa. Quando o conselho fala que está ok, a gente avança para a discussão pública. Então, isso é uma questão bastante importante. A gente não quer que eu receber como amigo uma audiência pública do próprio conselho. Que a gente possa resolver essas questões anteriormente nas reuniões internas. Para não enfraquecer o processo, para não deslegitimar. É uma preocupação importante. Então, a segunda etapa, a gente espera, a nossa expectativa aí de dezembro deste ano, nosso planejamento interno, para em dezembro deste ano a gente já fazer a audiência pública do diagnóstico, de apresentar esse conjunto de elementos de qualidade, problemas estruturantes de São Pedro de Alcântara. E cada município é uma realidade diferente. Trabalhando em São Pedro de Alcântara cresceu cerca de 20% nos últimos 12 anos, e está trabalhando com um município como o Antônio Carlos, que cresceu 50% em 12 anos. E está trabalhando com outro município que é a Angelina, que quase está a população perdendo a população dentro daquele jeito. E o que significa planejar cada um desses municípios? Às vezes a gente querer, por exemplo, São Pedro de Alcântara está crescendo 20%, e não pode fazer um tipo de
que seja ostensivo demais, né? Porque não vai crescer naquela intensidade que a gente quer, mas também não pode ser uma camisa de força que ingesse no município. Então tem que achar a medida adequada para isso. Né? E é sempre uma questão importante. Então, indo da audiência pública, aqui do diagnóstico, aqui principalmente vai ter acordo sobre os problemas estruturantes, e aí a gente inicia a etapa de proposta, a etapa de conteúdo do plano. Só que a gente não vai discutir a etapa de conteúdo de plano e vir aqui falando, poxa, né, o que tu queres de gabarito no teu terreno? Né? O que tu queres de afastamento de recursos da tua casa? Se a gente começar a discutir esses aspectos muito pontuais, muito a varejo, como diretor, a gente não avança. Então, o que a gente vai fazer é separar a parte de conteúdo em dois momentos. Um primeiro momento de discussão de diretrizes e eixos estratégicos. O que é? É aquilo que é estruturante do plano. Onde é que a cidade vai crescer? Onde é que ela vai distribuir os equipamentos de forma mais clara? Qual é aquele tipo de infraestrutura que precisa em qual local? Ter clareza sobre esses aspectos mais estruturantes, para a gente depois poder discutir o zoneamento, a minúcia, o detalhe. Então, o que a gente faz? A gente faz uma proposta em cima do diagnóstico. A equipe técnica da UFSC, junto com a equipe técnica da prefeitura, a gente elabora um conjunto de diretrizes, que é aquela que nos parece adequada para enfrentar os problemas do diagnóstico, e a gente faz uma segunda rodada de oficinas nos bairros, para apresentar e validar essas estratégias. Estão adequadas, não adequadas, né? A gente saiu agora de 4 semanas de oficinas nessa rodada aqui em Biguaçu e Antônio Carlos. Foram 6 oficinas em Biguaçu e 4 oficinas em Antônio Carlos. A gente está contente porque teve quase unanimidade. Biguaçu um pouquinho mais em contraste, algumas diretrizes, algumas ajustes finos, e Antônio Carlos quase unanimidade. Então isso dá tranquilidade para a gente avançar. E falar, olha, agora vamos trabalhar na versão completa do plano, que é a etapa 4. Então, a etapa 4 é a versão terminada do plano diretor. Não sei se os vereadores têm contato com isso, mas não sei se a população tem contato. É um documento chato. Né? 90, 100 páginas, 200, 300 artigos, tabela, índice, mapa de zoneamento, mapa de APT, sei lá, tem um monte de informação, só que é uma etapa muito importante. Vocês imaginam, a gente fala um monte de diretrizes na etapa anterior, e chega na lei, uma mudancinha de palavra no sentido de uma lei, vocês sabem muito bem. Mudar, a gente sei tudo, são professores de jurista, a gente mudar um pode por um deve, ou um deve por um pode, muito particularmente muda totalmente o alcance dele. Então é importante que a gente também, de alguma forma, discuta essa versão preliminar, para vocês verem se a gente está sendo coerente com aquelas diretrizes que foram acordadas no programa. Então aqui a gente vai ter um documento completo, vai discutir com o Conselho, né? Então a gente espera que lá no mês de março, abril do ano que vem, a gente tenha essa etapa preliminar para discutir com o Conselho. O Conselho, dando ok, a gente avança para a etapa de consulta pública. O que é? A gente pega essa versão completa do plano, coloca à disposição da população para que ela sugira implementações. Então, a gente, de acordo com cada local, a gente tem estratégias diferentes. Em Angelina agora, a gente está falando de Angelina, não se conhece, né? Tem população pequena, território imenso, né? O território de Angelina é maior que o Florianópolis. Então, o que acontece? Lá, a parte de acesso à internet é muito fácil. Então, o que a gente fez? Colocou o formulário online e distribuiu, né? Vai fazer isso, né? Agora começou tudo. Vai distribuir também versões impressas e colocar nas localidades de postos de saúde e escolas distribuídas para a população ter acesso ao poder de contribuir. O que acontece? Nessa consulta pública pode vir de tudo. Sei lá, a gente está discutindo, amadurecendo com o conceito para tal aspecto sobre a área central, e a pessoa fala, não, mas eu quero colocar 48 unidades na área central. Eu falo, tudo bem, né? A gente vai justificar, argumentar como que isso está sendo aí de encontro, está sendo contraditório com o discutido. Ou vai ter aspectos que são complementares. Né? Por exemplo, ontem a gente fez uma discussão no Conselho de Angelina, no Conselho do Zoneamento Territorial, sobre a questão de um instrumento específico só pode. Esse instrumento poderia ser utilizado para tal coisa. É verdade, não tinha pensado nisso, vai incorporar bem. Então, são coisas que vão vir para complementar. Tem coisas que não têm a ver com o plano diretor, e a ideia é que tudo que vier da consulta, cada contribuição que vier da consulta, a gente vai sistematizar, vai dar o nosso parecer técnico sobre se incorpora ou não incorpora, e a gente vai repassar para o Conselho para discutir. Olha, a gente sugere que essas que sejam incorporadas, essas não sejam, se não de acordo, não de acordo com isso, ou não de acordo com isso. Aí a gente tem a versão consolidada do plano diretor, e aí vai para a última etapa, que é a conferência. A conferência é essa audiência pública, onde a gente vai dar 15 dias antes do documento, todo mundo poder ler, e a gente vai, no princípio, ler o documento. A gente espera que tenha muita convergência e a gente possa só ler as partes que são, né, então tem algum tipo de conflito aí para resolver. E aí, resolvendo essas questões, a gente tem um documento consolidado e entrega para a Câmara de Vereadores para votação. Então, é um processo que a gente tem várias etapas de participação, várias etapas de controle sobre o processo. Tá?
Então, por isso que eu falo, minha bala de canela, audiência pública hoje, que a gente já precisa falar tudo, quem vai ter um momento para fazer isso. É muito importante que a população tenha também noção dessas coisas para que as reuniões sejam mais produtivas. Né? Então, hoje, essa audiência, a gente em outubro vai fazer. Né? Quem que é da área central aqui? Mora aqui mais perto da área central. Tá. E das outras áreas, de qual área vocês são? Alto Varginha. Alto Varginha. Batão. Ibernada, Cubatão, Boa Parada, São Sebastião, ó, Santa Teresa. Então, que bacana, a gente tem uma diversidade boa de representação. Né? Isso é bem bacana. Né? Então, a gente vai, na sequência, vai mostrar a importância da participação, já falei. Uma coisa muito central é a composição do conselho. Né? Então, a gente tem hoje um conselho que está de acordo com a normativa, com as orientações que tem das esferas federais, que é uma composição de 40% do poder público e 60% da sociedade civil. Nem todo conselho, tem que reestruturar o conselho de autocracia, tem que reestruturar o conselho de gerente, de Anitápolis, porque eles não estavam seguindo essa. Aqui está ok. Né? Então tem essa composição e está mais ou menos nessa estrutura. A gente está basicamente com os titulares todos, né? A gente tem as eleições de alguns membros suplentes, que aí a ideia nossa. Aqui a gente tem 6 representantes das áreas territoriais diferentes. Né? Então tem da área 1, o representante ali da Lagoa Vermelha, Santa Teresa, Viracopos e Fujoca, que é a Vitória Kretzer, e o André Zimmermann, que é suplente. Da área 2, que pega Boa Parada, Vila Hoffmann, Centro e Vila Juntos, e tem o Roberto Sterling, e a gente precisa eleger um membro. Qual que é a nossa sugestão? Para não ser uma indicação da prefeitura e falar, olha, estamos colocando alguém do nosso lado, a ideia é que seja eleição feita na própria oficina eleitoral. Então, a oficina eleitoral é que quem estiver participando lá vai poder eleger o representante para ser o suplente dessa vaga. Né? A área 3, eu não estou falando que a prefeitura está dando total autonomia para mim, está sendo uma relação muito boa, muito produtiva. Ele fala que depende de cada lugar, as relações não são tão tranquilas como está sendo aqui. Área 4, né, que pega área 3, que pega Cubatão, São Sebastião, Rio Matias e Pagará, Rafaelzinho, Maria Luiz Carlos. Área 4, que pega Alto Varginha, Rio Forquilhas Alto, Baixo, Invernada, Cristina. Cristina era suplente, ela passou para titular, né? E aí a gente vai ter a eleição do suplente lá na oficina territorial. E a área 5 aí tem o Nicolas e o Vânio, né, Kretzer, Campo de Demonstração, Barro Branco, Santa Filomena. Na área 6 tem o Moacir e o Alexandre. Então esses são 6 representantes dos territórios, isso é muito bom. E tem conselho, só tem representantes de entidades. Representante da OAB, representante do CREA, representante da Associação Comercial. Aqui a gente tem representantes dessas instituições, mas tem representantes dos bairros, dos moradores. Isso é muito bom, porque há 2 tipos de representação diferentes. Né? Então, é bem bacana. E é bom vocês, né, o pessoal que são das localidades diferentes, guardar o nome das pessoas aqui, porque é importante elas funcionarem como representantes de vocês. Para colocar as demandas, o que está acontecendo, se o que a gente falou está lá no plano não está. Essas pessoas, elas têm o papel de servir como ponte de vocês, né, no dia a dia do plano diretor. Tá? Aqui são os outros 6 representantes das entidades setoriais. Então a gente tem da Associação Comercial, tem das entidades sindicais trabalhadores, tem da Associação de Pais e Moradores ou da PAI, né? A gente tem também da SAMAI, que é o Serviço de Água e Esgoto, de movimentos sociais populares, a gente tem também 2 representantes, das entidades profissionais a gente tem a representação que está para ser preenchida ainda, titular e suplente. E do Poder Executivo a gente também tem 8 vagas. Então a gente tem 12 vagas na sociedade civil, que dá 60%, e 8 vagas no Poder Público, que dá 40%. Então são 5 representantes do Poder Executivo e 3 representantes do Poder Legislativo, né? O Vinícius que está aqui, né? O Daniel que está aqui também, o Éder, que é suplente, também está aqui, que apresenta a Câmara também, a Tatiana, o Daí, que está participando, também é suplente, e a Terezinha, que estão como representantes. Então a gente está com uma representação boa, a gente tem uma primeira reunião muito produtiva de representação, né? O pessoal de alguma forma acolheu a proposta, tudo que a gente está apresentando já foi apresentado também no Conselho. Aqui é a divisão das áreas, né? Então, São Pedro de Alcântara tem essa característica de ele ser essa ocupação bem linear e longa, aqui, né? Do leste a oeste, e tem a morraria aqui que separa essas outras localidades da parte sul. Então, para poder garantir um pouco mais a participação, um pouco mais diversa, a gente, né, de acordo com a conversa com a Prefeitura, fez essa divisão dessas áreas territoriais. Então, tem essa parte aqui que é a área urbana 1, pega Santa Teresa, Viracopos, Boa Parada e Fujoca, né?
tem a área urbana 2, né? Aqui tem os dois grupos bem consolidados, né? Santa Teresa e a parte central aqui, que pega Centro, Cubatão, Vila Juncos e Vila Hoffmann. E aí, claro, a gente tem uma área bastante extensiva aqui, que é a área rural 2, mas é para a gente ter localidades bem pequenas e bem dispersas. Não dá para fazer uma oficina em cada local, senão a gente ia passar 3 anos fazendo oficina em São Pedro de Alcântara, né? Então, aqui é a área rural 2 e aqui é a área rural 1, que pega São Sebastião, Alta Varginha, Rio dos Matias e Pagará. E aí, indo para a primeira rodada de oficinas territoriais, então, qual que é a ideia? Fazer 2 rodadas de oficinas em cada uma dessas localidades, né? E a gente está numa conversa também bastante importante com a prefeitura, porque a decisão do local é muito importante. A gente quer que as pessoas tenham facilidade de acessar o local das oficinas. Só que como às vezes a população é espalhada, não é fácil de achar o local mais adequado, né? Então a gente está apresentando aqui uma sugestão da sequência. Então a ideia é de 2 a 5 de outubro, né? 2, 3, 4, 5, segunda, terça, quarta e quinta na semana que a gente vai fazer a primeira rodada de oficinas territoriais, começando pela área rural 2, né? Que é essa verdinha aqui, né? Que seria no dia 2 de outubro na igreja de Santa Filomena. Então, pegaria essas localidades, Rio Forquilhas Alto, Rio Forquilhas Baixo, Invernada, Campo de Demonstração, Barro Branco, Santa Filomena, Rocinha, Morro do Gato e Santa Bárbara. Então, quem for representante, quem mora nessas áreas, seria muito importante que vocês até ajudarem a gente a divulgar e quais são as estratégias que funcionam. Cada município é uma... Tem a Policarpo, uma área comunitária que funciona bem, tem a Angelina aqui, passar na igreja no domingo, funciona muito bem, então a gente gostaria também de ter auxílio de vocês para saber quais, né, até o pessoal do turismo, que também tem está sempre divulgando as atividades, né, quais são aquelas estratégias que funcionam. A gente gostaria de ter todas as oficinas com mais de pessoas possível. Quanto mais gente participar, vai dar mais trabalho, mas a tendência que a gente tem é um plano diretor mais forte. Tá? Então, essa é a nossa preocupação. Área Rural 2, né, então a ideia já é no dia 3 de outubro, né, daí na igreja de São Sebastião, aqui na parte sul, né, que pegaria as localidades de São Sebastião, Rio Matias, Pagará e Alto Varginha. Até tem uma proposta, né, Lohan, de fazer também a primeira rodada numa localidade, a segunda rodada em outra localidade, dentro daquela área rural. Na rodada 2 seria a ideia de fazer em outro local, né? Então, só para também garantir essa diversidade de localidades, então a gente está preocupando com isso. Então, a área rural 1, né, no dia 3, na igreja de São Sebastião, pegaria essas localidades. A oficina 3, né, pega a área urbana 1, que é essa mais próxima de São José, né, na entrada da SC 281. Então, pega Lagoa Vermelha, Santa Teresa, Viracopos e Pojoca. E a local de realização da oficina é a ação local, né, na Ação Social Santa Teresa. E a última aí no dia 5, na quinta-feira, Teatrinho do Centro, aqui onde nós estamos, né? Que pegaria essas localidades aqui: Boa Parada, Vila Hoffmann, Centro, Vila Juncos e Cubatão. Então, essa é a proposta geral. Aí depois a gente abre, né, se vocês tiverem alguma sugestão diferente na sequência. Foi algo bastante conversado. A gente, né, tanto no conselho, o conselho que sugeriu essas áreas, então foi algo que já tem uma negociação, mas também seria outra proposta aí. Então, uma coisa, né, não vou chamar o Igor para explicar essa parte aqui, mas uma coisa importante do projeto é ele poder ser reconhecido. Uma coisa importante para ele ser reconhecido é de uma forma que tem uma identidade visual. Então, a gente está trabalhando tanto com a parte do logotipo, essas coisas têm a ver muito com o território, né, com a conformação do território, e não é uma conformação muito comum, né, essa linha reta, a linha seca que tem aqui na parte sul, né. Então, a gente trabalhou um pouco nessa lógica aqui. É uma forma das pessoas se identificarem que o plano diretor é um instrumento que não é só para a área urbana. O Estatuto da Cidade obriga que o plano diretor seja um instrumento de planejamento territorial de todo o município. Então, mesmo na área rural, mesmo naquelas áreas mais distantes, também o plano diretor tem que conhecer. Então, a ideia de demarcar o território do período do município é uma forma das pessoas se reconhecerem também como um todo. Isso até a gente convida as pessoas a participar, sabe do dia a dia que é puxado, né? De vocês estarem aqui, mas se vocês puderem participar das oficinas das outras localidades, é bastante interessante vocês verem a diversidade. A gente passou uma oficina inteira em Iguaçu só discutindo ligação de energia elétrica. A gente passou uma oficina quase inteira a metade de uma oficina em Antônio Carlos no patrimônio histórico. Então, cada lugar tem sensibilidades. E é muito interessante a gente perceber que para algumas localidades tem aspectos que a gente nem acha que não nos parece tão relevante, mas que naquela localidade faz sentido. Então, está aí a comunicação. Então, a gente convida vocês a participarem, né,
das redes, a divulgar, né, participar, colocar comentários, né, e também tentar repercutir o máximo que puder, para que todo mundo possa, pelo menos, conhecer. A gente não vai poder obrigar as pessoas, né, puxar as pessoas pelo meio e trazer para a oficina, mas as pessoas, o ideal seria, pelo menos, elas não poderem falar e não sabem o que está acontecendo. Pelo menos elas estão informadas. A opção de vir ou de não vir, aí é a consciência de cada um, não tem como trabalhar sobre isso. Mas é muito importante a gente poder divulgar. Se vocês puderem ajudar a gente a fazer isso, é bastante importante. E os próximos passos, né? Então a gente tem aí o fechamento do conselho, então tem aqueles representantes suplentes que vão ser eleitos nas oficinas. A gente tem a organização das oficinas comunitárias, agora para outubro. A gente tem a expectativa fica até quando com o questionário online, Nath? Até o final das oficinas, né? Até uma semana depois das oficinas. Uma semana depois das oficinas, então a gente gostaria assim, a cada dia 30 pessoas novas respondendo, vai chegar lá com a população inteira de São Pedro respondendo. Então, se vocês puderem ajudar também, e aí o questionário, a nossa expectativa de tempo de preenchimento é de 15 minutos, mas ele trabalha sobre vários aspectos. A parte de mobilidade, a parte ambiental, a questão de equipamento de saúde, educação, questão de áreas de proteção ambiental, questão do zoneamento atual, do plano diretor atual, o que funciona, o que não funciona. Então, se vocês puderem responder, é um elemento muito importante. Né? Então, quanto mais respostas, mais um caráter estatístico poderia ter um questionário como esse. Se a gente tiver pouca resposta, a gente trabalha mais de uma forma qualitativa, complementa a leitura técnica, mas se a gente tiver bastante resposta, dá muito mais segurança para a gente de ter algo que representa mais pessoas. Né? Então, é bom ter pessoas de idades diferentes, de gêneros diferentes, né, de localidades diferentes, para a gente poder tentar ouvir de uma forma mais ampliada as pessoas a partir do questionário. Tá? Então, a questão do fomento ao questionário, depois a gente tem a leitura técnica comunitária. Então, uma coisa muito importante, no site, né, participa.sp.br, vai estar toda a memória desse processo. A gente tem pelo menos agora, nessa rodada de diagnósticos, 3 produtos importantes que a gente vai elaborar. Um deles é a leitura comunitária, que vai sistematizar tudo que vai vir da população, com marca, com tabela, com planilha, e a gente não quer deixar nenhuma palavra de fora, porque eu vou falar nas oficinas. O segundo documento, que é a leitura técnica, geralmente é o calhamaço, porque lá está todas as leituras que a gente está fazendo de junção de informação sobre o aspecto demográfico, social, econômico, ambiental. Então é um documento bastante robusto e a gente, claro, não quer que vocês decorem ele, mas é a partir da onde a gente está fazendo a leitura e a compreensão do território. Então tem muito mapeamento também, muito mapa. É legal que vai ficar no dia a dia da prefeitura também com material de consulta, né, de auxílio na gestão do planejamento. E um terceiro documento é a tentativa de junção dos dois primeiros. Imagina se a leitura comunitária fala uma coisa e a leitura técnica fala outra. O que a gente vai fazer com isso? Então, o terceiro documento é o que a gente chama de leitura da cidade. Ele é a tentativa de junção dos dois. O que tem de convergência entre a leitura técnica e a leitura comunitária? O que tem de divergência? O que tem de complementação? Então, é um documento mais curto. Ele apresenta para vocês que é basicamente a partir dessa leitura comunitária que a gente vai desenvolver as diretrizes que vai ser discutidas na segunda rodada da oficina. A gente quer ser muito cobrado. Vocês veem mesmo, falou isso aqui, falou na oficina, está lá, não está na oficina, né? Porque a gente, é isso, então nós estamos no nosso papel para garantir esse tipo de coerência interna do processo. E aí a última etapa aí é a segunda audiência pública, que daí é a audiência de apresentação do diagnóstico, né, da leitura da cidade, prevista para o primeiro trimestre de 2024. Tá? A gente está tentando, né, ver se consegue puxar para dezembro, mas de qualquer forma, se não der, por algum motivo, seria o comecinho do ano que vem. É isso, pessoal, assim, né? Não sei se eu batia melhor, se eu passei um pouquinho, mas a ideia é de apresentar a metodologia geral e a gente abrir agora para as considerações, críticas, sugestões de vocês, dúvidas, a gente responder o que for possível, e no for a gente vai pesquisar para responder. E aí a gente tentar ver se é essa a regra do jogo mesmo que vai funcionar e é essa que ele vai implementar. Tá bom? E a gente está com a Malu, né? A Malu que está recolhendo. É só levantar o braço, quem quiser falar. A gente só anota aqui para ver a sequenciazinha. E geralmente a gente vai deixar o silêncio constrangedor primeiro, para primeiro ter coragem de falar e depois a coisa caminha. Tá? E pode ser também falar no escrito. Se alguém quiser uma pessoa para escrever, a gente depois vê aqui na frente. Tá? Não gosta de falar tudo, então já tem lá um colega. Se puder só falar o nome daí para a gente notar. O senhor pode levantar aí mesmo e falar para todo mundo, falar o seu nome, né? E se apresentar e colocar essas coisas. Eu sou o Luiz, moro aqui no Cubatão.
E eu queria só fazer uma pergunta sobre o seguinte: essas audiências públicas vão acontecer. Hoje é a primeira, e vai ter mais as audiências públicas. Essas pessoas que não estão participando, que está sendo bem divulgado, sabe? A pessoa participar, eu espero que os conselheiros, eu sou suplente, o nosso efetivo está aí, nós vamos divulgar para trazer bastante gente, principalmente da área rural. Né? Essa que é a situação. E o meu questionamento é o seguinte: a possibilidade de pessoas que não estão participando, que até sair a votação na Câmara de Vereadores, trazer alguma proposta para poder ser aprovado alguma coisa, o que é algum empecilho? A gente tem, além das oficinas de audiência, a gente tem a possibilidade de canais de receber contribuições. A gente tem site, a gente geralmente recebe através de duas formas do site. Na própria oficina audiência, se a pessoa quiser entregar alguma coisa, ou pelo e-mail oficial do projeto. O que a gente faz, e que é importante, tudo que é recebido é publicizado. Então, se tiver uma contribuição, eu tenho tal, né, sugestão para tal local. E aqui tem uma proposta para aquilo. A pessoa pode apresentar, não tem problema nenhum. Só que a gente faz falar público, porque a gente não pode fazer nenhum tipo de conversa que não seja pública aqui, né? Porque tem que ser transparente. Então, imagina se a gente conversa com uma pessoa e os outros ficam sabendo. Então, uma coisa que a gente já se compromete a fazer desde agora, a gente recebe todas as contribuições, não tem problema nenhum, todas elas podem ser contribuições boas para o diretor, né? Só que todas elas são publicizadas, a gente, né, depois faz uma análise técnica sobre ela e justifica para o conselho se foi incorporado ou não foi incorporado. Tá? Mas já desde agora se coloca à disposição para receber essas contribuições. Se puder falar o nome também. Meu nome é Daniel, acho que quase todo mundo me conhece aqui. Trabalho na área da cultura. Assim, só queria externar um fato que eu vivi. Tá? Eu fui, para quem não sabe, eu fui criado no Balneário do Estreito. Nasci em Florianópolis, fui criado há 30 anos em São Pedro. Eu estou mostrando aqui, me considero talvez mais alcantarense que muito alcantarense. Enfim, minha família é da Palhoça, do Centrinho, originária da Palhoça. E eu vivi a minha infância num balneário totalmente diferente do que é hoje. Uma praia, que era uma praia que nós tomávamos banho, e todo mundo era palhoça, todo mundo é óbvio, né? Eu vivi uma palhoça também, que era uma palhoça familiar. E nós não tínhamos muita coisa. Nós tínhamos uma coisa que se chamava qualidade de vida. Ou seja, uma praia que não era poluída. Hoje, quem conhece o Balneário do Estreito, né, quer dizer, é só prédio, só prédios. Né? A praia, que era o balneário, né, nós tomávamos banho, pescávamos, era uma praia exemplo de toda a Bahia de Florianópolis, é totalmente poluída. Hoje é chamada Praia do Cagão. Tá? Ou seja, Palhoça, a mesma coisa, Palhoça, no seu centro, onde existiam diversas casas antigas, centenárias, restou, o que restou na Palhoça com relação ao seu patrimônio histórico, patrimônio cultural? Restou uma prefeitura do lado de uma igreja que derrubaram. No centro de Palhoça não tem, exceto a prefeitura, não tem mais edificação nenhuma antiga. A prefeitura ainda foi para fazer. A prefeitura foi para lá. O que existe ainda é ali a Enseada do Brito, que restou um pouquinho da Enseada do Brito. Ou seja, então o que eu quero dizer? O interesse de muitas pessoas, a especulação financeira, como já dizia o Caetano, né, a força da grana que constrói, destrói, ou ergue e destrói coisas belas, né, acabou com tudo. Então, assim, cresceram, se desenvolveram e a qualidade da vida. Então, assim, eu acho que é muito importante. Aí eu participei, eu trabalhava na área da tributação, então teve o primeiro plano diretor. Foi desenvolvido pela equipe da Universidade Federal, com o professor Ivo Sostiço. Tá? Então, assim, o que houve é que depois, não dá para fazer aquilo ali, não pode fazer aquilo lá. A ideia era excelente, vieram com umas propostas maravilhosas. Não foi trabalhado muito dessa forma como vocês estão trabalhando, que eu acho excelente mesmo, e a gente poder falar, questionar e tudo mais. Mas o que eu quero deixar registrado aqui é o seguinte: a gente tem que se preocupar, gente. Eu vim morar em São Pedro, eu canto com Maria há 30 anos que eu já moro aqui. Tá?
Então, assim, São Pedro está se transformando num mundo. Eu morava lá na Invernada, vocês moram, eu conheço aquela realidade daquele povo que tem que pegar 16, 15 quilômetros para cima de estrada de chão. É outra história. Mas, assim, o que eu quero dizer é que nós temos um momento único, tá, de botarmos os pingos nos is. Ou seja, gente, não pense só, porque muita gente pensa em crescimento, porque quer vender lote, quer vender isso, quer vender aquilo, quer fazer isso, depois ele vende o que ele faz. Ele vendeu tudo aqui, enfim, sai daqui e vai fazer turismo lá na Europa, vai curtir banana, vai fazer. O resto, desculpa a expressão, o resto que se foda. Tá? Então, assim, o que eu quero mais é reforçar o seguinte: o momento é agora de botar o pingo no i e dizer o seguinte: nós queremos um município assim, nós queremos um município com qualidade de vida, esse processo de construção. E aí, quem não quiser respeitar essas regras, ou quem não quiser, digamos, viver dessa forma, vai morar em outro município. Vai escolher o local para morar. Sabe assim? Porque, por exemplo, um montão de gente vai me questionar numa coisa que eu vou falar agora. Mas para mim é líquido e certo. Ou seja, a calçada tem que ser 50 centímetros. Bom, a gente não dá para fazer calçada maior. Dá, então que não faz. Não, porque já. Aí já é um problema lá na frente. Tá? Terreno tem que ter 360 metros quadrados na cidade. Tem que ser 360 metros quadrados. Mas não tem condições de fazer maior para tu ter uma distância maior do teu vizinho, para tu ter um pouco de área verde na tua casa. Dá, não dá? Então por que não faz? Então assim, gente, se é para fazer diferente, vamos fazer diferente. Não, porque no município tal é assim. Não, gente, o momento de fazer diferente é agora. Agora. Sabe assim, eu falo tudo isso porque isso me causa uma angústia. Assim, tipo, o professor deu uma estatística ali. Desculpa, eu estou me alongando. Eu até ia pedir para a gente poder... Eu já vou voltar. O professor deu um ideia, porque São Pedro está crescendo 20%. Tá? 20% está embora. Deixa sair o rolo do anel ali, deixa o asfalto para Angelina, para tu ver se não vai passar para 70%, 80% ou 100%. Tá? Finaliza ali. Mais uma vez, reflitam, gente. Tá? Porque assim, o mais importante dessa história toda, vocês podem ter certeza. O município vai crescer, vai ser inevitável, tá? É bom que cresça, a gente quer que cresça, mas assim, com qualidade de vida, gente. Com qualidade de vida. O Daniel, na sequência, depois, como é que é o seu nome? Alexandre. Obrigado, Daniel também. Então, isso é importante, só desculpa, né? Mas é importante essa manifestação, é isso. Porque, obviamente, nem todo mundo concorda com o Daniel. E aí, a gente vai ter que achar um ponto em comum sobre essas questões todas. Né? Mas é muito importante a manifestação. Isso eu acho que por favor, Daniel. Então, Daniel, depois o Alexandre e depois a senhora. Qual é o nome da senhora? Edith. Então, pessoal, boa noite. Só para complementar o que o Luiz falou em relação a uma sugestão de divulgação. A gente sabe que o grupo do WhatsApp às vezes é um pouco complicado, mas a possibilidade de só colocar a divulgação, abrir para discussão, não abrir. Acredito eu que seria interessante nesse contexto, pela distância e tudo mais, nós criarmos um grupo de WhatsApp para dar sugestões. Divulgação, evento, tudo mais, contribuição, que às vezes a pessoa está lá no momento que ela consegue expor o problema, ou uma melhoria, ou alguma sugestão. Então seria essa a minha contribuição. De repente, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue se deslocar para participar das oficinas e tudo mais, e de repente vai e também depois lembra de alguma coisa. Isso, complementa e tudo mais. Então seria interessante. Não sei se isso está previsto, não está previsto. A gente geralmente abre e faz um grupo de WhatsApp só para passar as informações, para divulgação, mas talvez possa abrir dois, né? Porque às vezes a pessoa pode optar por não... Pode abrir o mesmo e em determinado momento, obviamente, hoje nós vamos, dia tal vai ser aberto para sugestões. Porque a gente sabe que o dá para criar um monte de... a questão das pessoas começam a ir por conta de muita informação que Não sei, uma sugestão. Professor Samuel, perdeu só para disputar, mas um fato interessante que o vereador colocou, e aqui em São Pedro, quem é, quem sabe, o grupo do WhatsApp ele funciona muito bem. A gente tem 2 grupos grandes, né, aqui da região mais urbana, que é o geral São Pedro de Informações Públicas, inclusive um movimento em prol da SC 281, que iniciou através de um grupo de WhatsApp,
e tem uma boa representatividade. Então, acho que é por isso que o vereador colocou. E seguindo a lógica do processo que tem que ser tudo divulgado, amplo e aberto, o grupo, quem está participando, vai estar participando. Não é uma comunicação de A e B, é uma comunicação global. Assim. Muito obrigado. Alexandre? Boa noite a todos. Como conhecem ainda, sou Alexandre, sou morador de Bernardo. O prefeito sabe que também sou engajado na questão do grupo da rodovia da 581. A minha preocupação como morador e como policial é o crescimento desordenado da ocupação de terra rural. Né? Nós já viemos aí inúmeras vezes aumentando a fiscalização junto com a autorização da fiscalização do município do parcelamento irregular de solo. Né? Essa é a minha grande preocupação. Nós tivemos aí agora, semana passada, uma abordagem com latrocida, saltabanco, tudo montando já casebres no meio do mato. Eu peço também a questão do aumento da fiscalização do poder público nessa questão, né, que estão desamparados também, com o fiscal, né, com o apoio da Polícia Militar, e também com o crescimento ordenado, até concordo com o Daniel, não somente especulação imobiliária, respeito às tradições e aos moradores da região. Eu acho que sim, tem que ter o crescimento, mas esse crescimento ordenado, mas pensando também no bem comum da população. Né? Não só chegar aqui, vender um terreno, vou embora, recuperar algo, não, mas deixar algo para a sociedade, para a comunidade, né? Que possa progredir mais. Minha preocupação maior é o crescimento desordenado do parcelamento irregular do solo. Acho que é para isso que está sendo já meio projeto. Que bom que essa preocupação, né? Porque se ela é uma preocupação disseminada, é mais fácil um projetor como esse vir com contribuição. E já está acontecendo, só queria aumentar, o Daniel falou, vai ser uma obra de escape aqui. A Antônio Carlos está crescendo muito, nós estamos muito no lado de Antônio Carlos, desenvolvimento todo Daniel vai passar aí, vai passar aqui. Então, por áreas serem mais baratas aqui, o pessoal está parcelando um pedacinho, estão criando bolsões. Esses bolsões, o que acontece? É o acúmulo de pessoas naquele local que podem vir aí a criar o início de algumas comunidades. Né? Só penso dessa forma. Muito obrigado. Dona Meu nome é Edith, sou moradora da Fundação. Eu gostaria de saber como que são escolhidos os representantes da sociedade civil para participar do conselho. A gente recebeu já com o conselho montado, né? Se puder esclarecer como é que foi. Claro. Foi feito no ano passado uma mobilização, foi feito o edital e como funcionaria essas eleições. Então foram feitas 6 eleições, uma em cada território, mais ou menos centralizado, para que todo mundo pudesse participar. Bem divulgado. E foi bastante divulgado. Né? Então, quem foi eleito naquele momento tem um mandato de 3 anos, para não ser junto com o mandato de prefeito, e também ele não pode ser trocado ou alterado por força do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então, aquele membro ele só vai perder o mandato dele no caso de ausência justificada durante 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas. Então, hoje o Conselho, a gente não divulga muito a reunião do Conselho porque ele estava estruturando de uma forma mais dinâmica de lidar, porque o nosso Conselho era muito sucateado. Ele praticamente decidia se podia construir uma casa de 50 metros quadrados, regular, que não é área de APP, não é área rural. E não é isso que a gente queria para o Conselho. Então, hoje, quem é membro do Conselho, quem já foi, sabe que não funciona dessa forma. Agora, a gente está começando a trabalhar mais voltado para a política pública, do desenvolvimento de São Pedro, e não mais para decidir se o meu vizinho vai poder ou não construir a casa que ele quer. Então, toda segunda e quinta-feira, de cada trimestre, por exemplo, a próxima reunião ordinária vai ser na segunda e quinta-feira do mês de outubro. Então, quem quiser participar, geralmente no próprio auditório da Câmara de Vereadores, ela é uma reunião aberta, e é claro que quem tem poder de voto é o próprio membro do Conselho Titular. E lembrando que a gente também fez uma parceria com o Poder Legislativo, a gente tem 3 membros ouvintes. Então, só para lembrar o pessoal, né? O Poder Legislativo ele não vota porque esse Conselho ele tem um certo poder sobre o Poder Executivo. Então, ele é um Conselho que ele vai deliberar, ele vai escolher algumas ações que vão ser desenvolvidas pelo, no caso, o prefeito e o vice-prefeito, enquanto gestão. Então, não faz sentido o vereador estar votando por causa disso. Então, agora a gente tem essa vacância ali nas regiões setoriais. São 2 membros que a gente vai ter que eleger. A eleição ela vai ser feita abertamente, as pessoas vêm até a frente e votam quem tem a maior nota
ali o voto ele é aberto, ele não é um voto secreto. Tá bom? Mas mesmo assim, por exemplo, nós não conhecemos o representante do Cubatão. Era falado que era o Roberto, daí falaram outro nome, e a gente andou atrás, tentou procurar, até porque não soubemos dessa eleição, e a gente não conhece. Então, como que a gente vai fazer para entrar em contato com esse representante? Você pode entrar em contato direto com o meu setor, que é a Secretaria de Tributação, e a gente passa o contato do membro do conselho da sua região. Não tem problema, tá? Os nomes eles são abertos e os contatos também a gente acaba repassando. Uma coisa que a gente pode verificar com o próprio conselho é se eles autorizam para a gente também a dar o contato dos conselheiros, né? E-mail, telefone, uma coisa assim. Mas é uma coisa que os conselheiros têm que aprovar, porque esse telefone pessoal, as pessoas têm que pessoal. Mas é uma condição, acho que é uma preocupação muito importante, né? A questão de saber quem que é o representante é algo fundamental, para que a coisa funcione, né? Porque senão, claro, às vezes, com mais boa vontade que o conselheiro tem, às vezes ele acaba expressando a sua percepção. Mas não é esse o papel dele, né? O papel dele é representar o conjunto de moradores, né? Às vezes pode até ser contra o que ele está pensando, mas o principal papel dele é esse, né? Então, esse tipo de situação é bastante importante mesmo, para poder dar um pouco mais de força para essa representação. Mas se a senhora quiser, pode ir lá pessoalmente, ou pode ir com e-mail, WhatsApp, tanto faz, e eu caminho para a senhora que quer, tá bom? Qualquer um de vocês que queira saber quem é o seu representante da sua região, basta mandar uma mensagem, procurar algum vereador, procurar o próprio prefeito, vice-prefeito, e a gente passa a informação para vocês. A gente já foi uma vez lá e vocês não sabiam na hora quem era. Eu acho que foi o Arthur, né? Infelizmente, agora sim, nós queremos saber. Não, é que eu estava de férias, agora eu tornei hoje oficialmente, e o Arthur ele não tinha listinha ali na mão desse, tá? Mas eu tenho a lista lá separada e a outra está publicada no Diário Oficial. Só que é um pouco mais difícil de acesso. Então eu vou deixar lá separadinho e agora o Arthur sabe quem que é certinho. Tá bom? Obrigada. Se eu tenho interesse na pessoa, se puder falar o nome, aí depois. Carlos tem alguém no nosso vídeo. Não, acho que não, só tem depois o secretário. Meu nome é Carlos, eu sou da Nova Lojinha. Claro que a preocupação da gente é pelo crescimento desordenado. Né? O crescimento, automaticamente, ele vem em todos os municípios. Né? Ninguém consegue frear o crescimento morando a 30 km de Florianópolis, a 40 km de Florianópolis. Tem que crescer ordenado, sim. A preocupação minha é com o asfalto de São Pedro Angelino. Né? Na hora que sair o asfalto, se continuar esse plano de 2 hectares por regiões, no caso de Barro Branco, Santa Filomena, que possa vender só 2 hectares, eu acredito que vai ser muito, né? No decorrer disso aí o asfalto. Né? Se diminuir, tem que cuidar para diminuir para não muito baixo, né? Para que não cresça muito. Nem o cara compra um lote aqui, tem o vizinho do teu lado aqui, né? Não pode andar sem camisa, porque o cara vai vir para lá, falta camisa. Nós estamos numa área rural. Né? Então, o crescimento ele vem, né? Automaticamente, claro que ninguém vai conseguir frear que nem o Daniel quer. Seria bom, seria ótimo, né? Não, mas eu digo, nas tuas palavras, né? Seria bom se ficasse assim, mas não vai ficar. Ninguém consegue, né? Isso todo município cresce, né? Claro que tem que crescer ordenado. Isso eu também peço que tenha muito cuidado com isso. Né? Porque já parou bastante. Muita gente vendia pedaços pequenos, todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece aqui. Hoje já, graças a Deus, parou isso, né? O cara vendia 2.000 metros, 3.000 metros, isso parou. Mas já ganhou bastante, Alexandre. Eu acredito, na minha região, sim. Né? Não sei como é que está lá para cima, que a gente não sabe, né? Mas o pessoal já tem mais receio, o Ministério Público pegou alguns, já chamou, isso ajudou muito, sabe? Porque senão não dá conta, né? Porque essas pessoas fazem uma casa, compram um terreno, não pagam imposto para o município, o imposto fica todo agregado àquela escritura pública, onde tem uma escritura pública, tem 15 casas, ninguém paga imposto, ninguém paga documento de carro em São Pedro, todo mundo exige pegar a criança na escola, sobra para o município vai sobrecarregando, o posto de saúde lota, e a gente que é do município não tem o que reclamar porque já foi feito, então tem que cuidar para isso não vir a acontecer daqui para frente. Muito importante isso. E agora, só outras coisas. Só pergunta rápida. Se puder também falar novamente o nome, só para a gente. Naim, secretário de Naim. Isso. Quantos tópicos, em média, são debatidos em cada reunião e a duração? Só para.
Geralmente são 2 rodadas de oficinas longas. Mas os tópicos. Cada vez mais longas. Mas os tópicos eles vêm pré-definidos ou vai aleatório ali na. A gente sempre discute metodologia de acordo com a realidade de cada município, mas geralmente a primeira rodada é uma rodada mais de discussão aberta, mas com a metodologia. A gente faz uma primeira, apresenta as etapas, tal, e a gente faz uma rodada de que cada um individualmente eleite 3 problemas, 3 qualidades de cada localidade, e a gente depois que faz é sistematizar tudo isso conjuntamente. O que é essa ideia dessa primeira rodada de oficina? Que cada um possa pensar individualmente o que considera como problemático e a gente vê o que tinha de convergência. E é muito interessante quando a gente vê que tem algumas localidades que tem, sei lá, quase todo mundo pensando que o principal problema é tal coisa. E aí fica muito claro para a gente que naquela localidade o diretor tem que enfrentar tal situação. E em relação às qualidades também. O que tem de qualidade que tem que ser mantido, né? Que é a preocupação do Daniel. O que tem de aspectos nessa localidade que precisam ser valorizados e cuidados, né? Em relação ao patrimônio, em relação ambiental, histórico, cultural. Então, essa é a primeira rodada. Geralmente, ela leva tempo porque a gente faz toda a esquematização junto com vocês. E cola na parede, as fichinhas todas. Então, é para vocês, todo mundo sair com uma ideia de conjunto do que é problema de qualidade. A segunda, então, geralmente, umas 2 horas. A segunda, que é para diretrizes, a gente tem uma quantidade maior de informação. Se a gente já produziu conteúdo. Olha, a gente acha que em relação à mobilidade, quem faz diretriz, em relação à situação urbana faz diretriz, em relação à questão ambiental faz diretriz, apresenta para vocês. E aí tem debates. Né? E a pessoa, a gente tem, saiu agora, a gente geralmente faz uma dinâmica também das pessoas falarem, preencherem se estão de acordo ou não com essa diretriz, depois a gente abre e fala para as pessoas complementarem algo que não foi apresentado. Então, geralmente, essas oficinas da 2 horas e meia. Nessa 7 vai ter umas 9h30, né? Então são oficinas, mas é que assim, tem que aproveitar muito tempo que está junto. Né? E, geralmente o pessoal vai, fica até o final, o pessoal sai satisfeito, assim, eu falo por experiência que está tendo. Assim. Então, e aí as audiências também são audiências relativamente bastante, quando a gente vier para a segunda audiência pública, que é de diagnóstico, a gente vai ter que apresentar tudo que veio da leitura comunitária, essa rodada de discussão de planos de qualidade, tudo que veio da leitura técnica. Então, a gente é uma oficina que a gente deve ter quase 1h30, uma audiência que a gente vai quase 1h30 apresentando informação e depois abre para discussão e debate. Tá? Mas a gente já sai com uma discussão anterior com o conselho sobre o diagnóstico, então já chega ali com uma situação relativamente pacificada, tranquila. Assim. Então, o que a gente recebe são as contribuições da população. Então, assim, a gente sabe que é muito difícil as pessoas saírem de casa para participar. Então, a gente vai ter 2 rodadas de oficinas, mais 2 audiências. Então, a gente está pedindo para vocês, pelo menos, saírem 4 vezes de casa para poder participar do plano diretor. É importante que a gente utilize muito bem esse tempo. Então, por isso que são oficinas um pouquinho mais longas. O natural daqui, o alcantarense, natural, nascido aqui, rodeado de algumas pessoas aqui, quanto se preocupa com esse município ordenado, com esse crescimento ordenado, e assim acredito também como as pessoas que compram propriedade aqui, ela vem pela qualidade de vida de São Pedro. Então, eu tenho boas expectativas que nasça um plano diretor muito bom, se tiver a participação de pessoas que tenham esse cuidado com São Pedro que a gente quer realmente. Isso eu acredito que é bem convergente entre nós nativos, então vamos dizer aqui, né, quanto as pessoas que compraram suas propriedades procurando essa qualidade de vida. E parece estar refletido na gestão também, no sentido de ter contratado a universidade para fazer isso, né? Então, acho que há uma convergência de interesse também. O Daniel comentou sobre o Palhaço. O Palhaço foi o diretor de 94. Tá? Há quase 30 anos sem plano diretor. É justamente não se faz planejamento para não precisar enfrentar essas questões. Né? Então, aqui é o que a gente geralmente, né, a expectativa é essa nossa também. Obrigado. Eu acredito, eu concordo com o crescimento ordenado, mas também nós temos que se preocupar com a preservação das nossas nascentes, da área rural. Não é só crescimento. O crescimento já pode ser expansivo, não importa a metrópole. Mas o interior necessita, sim, do cuidado especial. Lá é o coração, lá é o pulmão da cidade. Né? Eu acho que a gente tem que, o máximo possível, preservar o interior, porque senão vira aquela cidade. Né? Então, lá que tem o maior bem que é o nosso, é a nossa água, é a nossa mata, de não vir para cá para te matar, para não acabar, só para pensar em empreender. Eu acho que a gente tem que pensar nisso e dificultar o máximo possível o parcelamento nos interiores. E sim, facilitar o crescimento ordenado da cidade. Para poder oferecer uma boa condição para que isso aconteça. Por favor, Gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Hélio, sou vereador aqui no município e eu
Daniel, eu mudo perfeitamente desse teu entendimento. Eu acho que a gente tem que visar esse plano diretor que a gente está debatendo, principalmente sobre os nossos costumes, a nossa tradição e o nosso jeito de viver, né? Eu falo ali, para quem é nativo daqui, a gente tem muito isso de, não é de afastar de quem é de fora, mas às vezes a pessoa vem de cidades lá de baixo, que a gente chama aqui para o nosso município viver, e chega aqui, quer mudar a nossa realidade, quer mudar o nosso tipo de vida. A gente tem um grupo aqui no município, esse dia aconteceu até um episódio que me marcou bastante. Um morador novo veio e estava reclamando, por exemplo, do mercado. O sul de São Pedro de Alcântara, o mercado fecha meio-dia, tu quer comprar alguma coisa, mas é aquele funcionário que está ali, ele sai de casa, ele volta para a casa dele, dá um abraço para o filho, almoça com a esposa, tem aquele intervalinho dele. Então é uma coisa que está no nosso costume, é isso dessa qualidade de vida. Eu vejo que isso a gente não pode perder com esse crescimento que vai vir. E as pessoas, infelizmente, elas não se ligam, e conforme o Daniel falou, na década de 80 estava lá o Balneário do Estreito. Provavelmente quem estava lá na década de 80 também não se ligava, ele vai crescer. É igual, infelizmente, uma grande maioria da nossa população, ela pensa assim, São Pedro vai ser sempre bom, São Pedro não cresce, e etc. Então tem bastante gente ainda com essa mentalidade fechada. A gente tem que botar isso na cabeça para não estar daqui a 30 anos com esse mesmo pensamento que o Daniel expôs aqui, que perdeu uma localidade lá que era tranquila, que era boa de se viver, para prédios aí, e a gente acabava criando uma cidade gigante. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é uma dúvida que eu tenho se o plano diretor engloba isso. Um dos nossos problemas aqui, não é um problema grande, mas enfim, é as delimitações do município, né, Lohan? A gente já conversou sobre isso. Veio essa reunião de vocês do carro semana. Então, fica aqui essa minha dúvida se isso também está indo lá. Por quê? Tem algumas regiões aqui do nosso município que a gente que é local daqui, lá é São Pedro de Alcântara. E na realidade não é. Todo mundo acha que é, às vezes até o comprovante de energia elétrica dela é de São Pedro de Alcântara, então, os registros, mas está fora do mapa, né? Então tem esse grande problema. Um exemplo clássico aqui é da cervejaria Lupe. Todo mundo, cervejaria Lupe, São Pedro de Alcântara, São Pedro de Alcântara. Quem faz a limpeza até da rua somos nós aqui do município, mas eles pertencem a Antônio Carlos. E Antônio Carlos nem se interessa com aquele grande também. Para eles era até interesse. Exato, isso, mas eles também não se interessam. Era para ser uma área nossa, popularmente aquele município nosso. Tem a região daquele terreno. Tem também a Vila Hoffmann. Vila Hoffmann, um dos principais pontos. Vila Hoffmann, para todo mundo, Vila Hoffmann, São Pedro de Alcântara. Boa parte da Vila Hoffmann é Antônio Carlos. Então... Tem também o Pagará, né? Exato. Para ver, são diversas áreas. Aquela linha reta lá, ó. Isso. Eu tinha dúvida se a gente consegue fazer. Essa questão, né? A gente saiu de uma reunião semana passada aí com o prefeito de Antônio Carlos, entre Iguaçu Mogi foi a procuradora municipal, sobre a região da Terra Paula, se vocês conhecem, que é o limite entre Iguaçu e Antônio Carlos. Isso acontece, o diretor não tem gerência sobre isso. Isso é uma questão que veio a Constituição Federal, a Constituição do município, a Assembleia, e a Estado de Santa Catarina que negocia. Nosso papel aqui, muitas vezes, é pegar o que tem de cadastro oficial atualmente e ter clareza se ele é o que está sendo representado, porque às vezes não tem sobre essa clareza. Mas é uma negociação primeiro política, entre prefeitos, né, e entre comunidades, que é preciso fazer uma consulta pública às comunidades para ver se precisar fazer o desmembramento. Né? Um pedaço que hoje, que é de Antônio Carlos, oficialmente, precisa passar para São Pedro de Alcântara, precisa ter também a anuência tem que passar pelas câmaras de diretores. Então, provavelmente vai passar por vocês. Mas talvez possa ser uma questão de a gente provocar esse tipo de discussão. Eu acho que talvez essa seria a hora. Eu sei que é através da Assembleia. O diretor não resolve isso, tá? Não é perfeito. Mas talvez a gente tentar remapear para levar isso. A gente conversou no conselho, quem está aqui com vocês do movimento sabe, a gente tem dois problemas muito grandes, porque todo mundo considerava que São Pedro não é. Que é a Vila Hoffmann, que inclusive está representada no conselho. A gente descobriu, na verdade, por causa de uma moradora, que de fato não era do município, porque até então o próprio prefeito, eu mesmo, e o registro de imóveis era São Pedro, e a gente chegou num problema que era a competência territorial. Então eu sentei com o secretário, que corresponde à minha secretaria aqui, de Antônio Castro, que é o William, e a gente viu que, infelizmente, ali, para nossa surpresa, era de fato Antônio Castro. Só que a manutenção, quem faz é a gestão, as crianças frequentam nossas escolas aqui, a gente que busca, tudo é aqui. Manutenção da estrada São Pedro. São Pedro.
E a gente tem dois, só para finalizar, a gente tem dois problemas, e um é mais fácil de sanar, que é a própria UFSC que vai acabar fazendo isso no levantamento. A gente tem uma divergência, principalmente nessa linha de baixo, que é o que o Vinícius estava falando, porque o nosso plano diretor tem uma falha bem grave. Ele colocou 3 legislações, uma em cima da outra, e nenhuma está sobreposta. Então a gente tem 3 divisas. Isso é oficial, a pessoa tem que identificar. Então isso é mais fácil porque é simplesmente verificar a delimitação oficial. E a outra parte, que também dá para trabalhar, concordo, é de fato desmembrar um pedacinho de Antônio Carlos. Isso vai depender de vocês, enquanto políticos, de fato, representantes do povo, se aliarem com a política de Antônio Carlos e da população querer. A gente já sabe que a população quer, né? Porque para eles foi uma surpresa, assim como para a gente. Mas talvez seja o momento que a gente pode ser protagonista agora. Só contar um caso para vocês, está tendo uma oficina em Santa Catarina de Iguaçu, e aí a gente chegou um pouquinho mais cedo, tinha um senhor lá parado, e você veio na oficina? O que é? É o diretor de Iguaçu? Não, mas eu moro em Antônio Carlos. Mas a oficina de Santa Catarina, ele achava que era Antônio Carlos. Não, mas aqui é Iguaçu. Está vendo a participação do plano diretor, isso não interfere. Porque as pessoas reconhecem a localidade onde o plano diretor vai trabalhar. Então essa é uma questão, claro, o plano diretor vai ter que trabalhar com o que é a cartografia oficial. Só para ter ideia, lá nessa discussão entre Antônio Carlos e Iguaçu, quase 560 hectares em 2013 passou de Antônio Carlos para Iguaçu. Então, a mudança de uma linha que tinha lá, passou uma boa parte. E está nessa discussão, porque o que aconteceu lá? Tinha um morro que separava, e tu tinha um pedacinho de uma localidade que era totalmente vinculada ao Antônio Carlos, que pertencia a Iguaçu, mas todo o acesso por ela era feito por Antônio Carlos. Então, era muito mais fácil fazer a divisa pela primeira, né, pela linha de morro, que aí tem uma oportunidade lá de cada morro ter contato com o Iguaçu, pode ficar pelo Antônio Carlos. Então, até os prefeitos parecem que se alinharam e vão começar a fazer essa questão, mas é uma questão, sobretudo, a gente vai poder mostrar a cartografia oficial, falar, ó, existe isso, aí é uma questão da Câmara, então, A gente consegue brigar e revertir. tá, a gente tem as duas cidades que vão falar. Marione. Da questão de Vila Hoffmann, Antônio Carlos, tem a Mariquita, ali tem um trecho que Tem o pedacinho, um trecho enorme. Isso, na época que o município se formou, logo em seguida, foi uma decisão verbal entre os municípios. Tá? Porque o povo que mora na Vila Hoffmann sempre vieram para cá. Eles sabem que as terras pertencem lá. Mas aí o prefeito, esse acordo vai continuar sendo atendido aqui. Igualmente a Mariquita, um bom pedaço ali pertence a São Pedro. E hoje ficou como São José. Se foi delimitado alguma coisa, a gente viu. Então, é a primeira vez que isso aparece na audiência pública de lançamento desse tema. Apareceu em Antônio Carlos, mas lá numa oficina, lá na localidade e tal. Sim. Então aqui já dá para ver que é um tema talvez mais. Aqui os moradores sabem que pertencia a São Pedro. Pertence a Antônio Carlos. Só da Vila Hoffmann. Muito bom, senhora. Obrigado pela contribuição. Foi bom fazer isso. Está no papel? Não está no papel. Não está no papel. As pessoas vão morrer, quem é que vai contar a história? Que não Essas resolveu. devidas- Embora. A gente tem como é que são, né? Você tem que você também, né? Frank, por favor. Boa noite a todos. Eu sou o Frank, eu sou namorado da Rebeca, que é neta do seu Oswaldo da Siqueira. Então eu vim para cá faz 2 anos, mais ou menos, que eu conheci a cidade. Eu me encantei logo de cara, a cidade é maravilhosa. Eu sou arquiteto urbanista, eu tenho uma formação na Itália e aqui no Brasil. Eu vivi 2 anos na Itália e eu voltei extremamente curioso para entender por que eu tinha tanta qualidade de vida lá, que é aquilo que o Leandro estava falando. E eu comecei a estudar os aspectos técnicos do que proporcionava qualidade de vida para as pessoas. E eu acho que esses aspectos técnicos têm que ser levados em consideração pelo pessoal da UFSC para já fazer a primeira rodada de oficina. Então, quando a gente fala em qualidade de vida, o que isso significa? É segurança, é educação, é saúde, é mobilidade, o que envolve uma cidade que tem qualidade de vida. Então, com experiência de outras oficinas que eu já participei, como quem estava fazendo a oficina, normalmente a gente fazia uma rodada de temas. Então, a gente colocava, por exemplo, 5 temas. E um desses temas era livre, que não era nada. Ele era o que qualquer um quisesse levantar ali. E isso gerava uma otimização muito grande da discussão, porque a gente tinha um tempo limitado para falar sobre mobilidade, a gente tinha um tempo limitado para falar sobre determinado assunto,
Isso enriquecia muito a qualidade dos aspectos de cada assunto. Então, eu acho que, seguindo na linha do que o Daniel falou, todo mundo quer ter qualidade de vida. Então, quais são os aspectos que uma cidade precisa respeitar, precisa seguir, precisa projetar para ter qualidade de vida? E aí, levar isso para as oficinas. Eu acho que é super importante que as pessoas cheguem na oficina já com uma perspectiva daquilo que elas querem apresentar. Normalmente, a gente, como arquiteto, e como vocês, como geólogos, e né, uma equipe técnica que está capacitada para produzir esse material, facilita a gente ter uma referência visual. Então, quem sabe seja interessante que as pessoas possam levar, pô, eu fui visitar aquele país, é tão legal, eu gostei dessa cidade, eu achei charmosa esse restaurante, essa praça. Eu acho que levar referências. Só preciso que tire ele do recebido. Isso, levar referências e a gente fazer, como cidadão, a nossa parte, de já levar alguma coisa, quem sabe um projeto, quem sabe uma ideia, quem sabe um conceito, quem sabe uma foto, para ficar mais fácil para vocês também na hora de transformar tudo isso que a gente, como cidadão, está falando para vocês em uma realidade melhor. Obrigado pela contribuição, né? E é bom ter representantes também do Conselho para poder acompanhar e sugerir isso no processo todo. Acho que é hora de não ter mais ninguém inscrito, né? Não, só uma complementação em relação ao que a maioria está falando, a questão do meio de alcance, com a pandemia, veio muita gente já com essa coisa na cabeça que lá tem qualidade de vida. Então, o que o Frank falou, o Juliano falou, o que realmente é essa qualidade? Para a gente está aqui já desde quando nasceu, a gente já está acostumado com essa qualidade. Quem tem experiências em outros locais, seria realmente interessante fazer. E o crescimento que se deu, talvez agora, com o asfalto que vai vir, né, talvez vai aumentar. Mas com a pandemia, cresceu muito. Muita gente, o colega Antônio, que eu fiz no governo, vendeu um pedaço de terra, muita gente veio procurar, a qualquer custo, digamos assim, se obrigado a morar lá, porque a pandemia fez, não sei, uma doença nas pessoas que precisou buscar essa qualidade de vida. Então, pelo que eu estou percebendo aqui, o caminho do executivo, da gestão, está legal, está iniciando legal, vai ser participativo, e o que eu fico feliz é que a preocupação com a qualidade de São Pedro de Alcântara, para transmitir para esse projeto, que é o novo Pandetor, também está sendo bem reforçado. Então, acho que não pode sair nada fora disso, né? Acho que o nosso resultado, buscando a qualidade, com todos os outros aspectos complementares que vão dar a garantia jurídica do negócio. Não sei se nós temos nesse projeto alguma consultoria jurídica, não tem? Uma das referências está aí com o Marcelo. Excelente. Então, seria só essa Perfeito. Só um exemplo, né? Tem alguém inscrito, mas não, né? Um exemplo, né? Acabou de uma ocorrência agora, né? Na época da minha mãe e do meu pai, só se ele fosse para a plaqueira, alguma coisa. Se for continuar assim, é uma ocorrência atrás da outra. E é isso mesmo, eles vão cuidar muito. É bom que vocês já estão dando em tom no plano diretor já desde o início, né? A gente já entende o que está pegando no lugar e isso para a gente é muito melhor. Claro, vai ter muita água para rolar, né? Mas é bom que a gente já tenha um balizamento do que são as questões que são mais sensíveis, mais delicadas, né? Muito bom. Se toda a oficina, toda vez que for assim participativa, acho que a gente realmente vai... E colaborativa, né? Mais alguma questão? Vocês estão contemplados com as falas de todos? Podemos conseguir nessa linha aqui, com essa metodologia? Então tá. Então essa é a regra do jogo a partir de agora. A gente vai ser cobrado por essa regra do jogo. Qualquer modificação que por acaso aconteça, vai ser sempre acordada com o conselho. A gente espera que não, né? Que seja tudo muito tranquilo até o final. Pode acontecer alguma excepcionalidade, como em 2020 ele estava iniciando o plano diretor de Nova Serrana e 2 semanas depois foi a pandemia. Mas madeira, não vai acontecer aqui. Mas só para entender que às vezes tem questões excepcionais que a gente vai ter que ter essa alegoria para, se acontecer, né, para a gente poder caminhar. Tá? Mas a nossa vontade é de poder ser regulado e controlado a partir dessa metodologia. Certo? Então, queria agradecer ao seu convite, prefeito, talvez para fazer um encerramento aí da audiência, agradecendo muito a participação de todos.
Mais uma vez, então, agradecer a presença e a participação de cada um de vocês e, claro, também a contribuição de cada um. Nesse primeiro momento, nessa primeira audiência, então, esse primeiro encontro que a gente teve aqui na data de hoje, cada um de vocês pôde contribuir também, dando sugestões. E, claro, daqui para frente vão ter muitos momentos de encontro que eu reforço novamente a importância de vocês estarem presentes, como também transmitir, né, esse convite aos familiares, aos amigos. Agradeço também a UFSC mais uma vez por toda essa condição, toda essa parceria, e quero agradecer especialmente também ao secretário Lohan, que fez a condução, né, de todo esse processo, lá de trás, quando a gente iniciou, né, que é o nosso foco, iniciando lá no início, já iniciando juntamente com a Grande Polo, quando tudo começou, e dali então foi dando start e dando sequência, onde chegamos na data de hoje, estamos dando então o pontapé inicial. Então, fica aqui o agradecimento ao secretário Lohan, como também todos que eu já conheci. Tá? Muito obrigado, que a gente tenha aí bons meses produtivos até a metade de hoje de 2024. Eu queria só pedir dois favores. Um deles, o pessoal puder depois coletar ali, aquele QR Code é o questionário. A gente vai divulgar também pelo WhatsApp, que a gente vai criar isso do formulário lá. Se puderem divulgar, ajudar, né, a disseminar a questão da resposta ao questionário. E a segunda, pedir para vocês tirar uma fotinha aqui nesse momento. Pode ser? A gente vem aqui para frente, tira uma fotinha. O pessoal tenta ajeitar o cabelo aí, para ficar